nosso Senhor, Criador desse universo, Criador aqui do nosso planeta Terra, que Ele possa assim estar conosco e que Jesus, o Mestre Divino, Governador Planetário, possa estar conosco nesse momento, representado pelas entidades espirituais, pelos espíritos amigos, a partir do nosso mentor individual, para que estejamos de verdade, como disse a nossa irmã, aqui, nesse momento, observando, aprendendo um pouco, e a gente possa ter o privilégio de conversar sobre esse tema, importante demais, porque quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Emmanuel narra no livro A Caminho da Luz, quando ele forma esse planeta sob a égide de Deus, quando Jesus coloca, né, essa oportunidade para nós de estarmos nessa instituição que nós chamamos de planeta Terra, é muito importante que a gente observe que ele tinha e tem um grande propósito. Jesus tem um grande propósito para cada um de nós estarmos aqui nesse planeta encarnados nesse momento. E é isso que a gente vai buscar resgatar quando a gente vai falar um pouco para vocês sobre a importância da instituição família. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa importância e os desafios que hoje, né, nós, os cristãos, que devemos nos considerar mais do que espírita, nós devemos nos considerar cristãos. O espiritismo vem bastante tempo depois. O advento do Cristo tem por volta de 2025 anos. 22 nós estamos aí, não é? Traçando. Agora, o advento do Espiritismo tem 166 anos. Então, o cristianismo é muito grande, ele não cabe dentro do Espiritismo totalmente, porque o Cristo trouxe os rudimentos da sua moral e trouxe muito conhecimento que o Espiritismo desvela e pega uma parcela e esclarece para nós. Então, devemos nos considerar, acima de tudo, cristãos, seguidores do Cristo de Deus. Bom, e aí, como é que é para nós, os cristãos, estarmos aqui? Está sendo fácil? Eu vou já perguntar, já começo a minha fala com essa interrogação a vocês. Está sendo fácil, mamães, papais com crianças ao colo, crianças, né, maiorzinhas, papais e mamães com filhos adultos, casais que querem formar uma família, ou através da adoção, casais homossexuais, casais heterossexuais, através, né, da concepção biológica de filhos. Está sendo fácil a gente ter assim, uma perspectiva de família, com todos os desafios, com todos os valores, tudo que a gente está vendo acontecer no mundo, gente? Está sendo fácil? Responde. Não? Está sendo complicado, não está? Está bem desafiador. Vamos lá, então, a gente primeiro conceituando lá no nosso dicionário, Aurélio, a primeira coisa que a gente vai fazer é conceituar o que é família, tá? Então, família, segundo o dicionário, diz o seguinte: família pode ser considerada, né, um agrupamento, né, de pessoas aparentadas que vivem em geral na mesma casa, particularmente o pai, a mãe, os filhos, ou quem que fizer o papel. Não é? Vamos pensar, alguém que faça o papel de pai, mãe, porque isso é psíquico, isso não muda, não é? Mais que a modernidade tente mudar coisas aí biológicas, de uma forma até horrorosa, né? Bastante revoltada contra a lei divina, né? Mas vamos lá. De repente, mesmo que a gente queira, tem que ter alguém para fazer esse papel psíquico na mente das criaturas em formação, que são as crianças. Então, família pode ser considerada esse agrupamento de pessoas aparentadas, ou mesmo pessoas, né, unidas por laços de parentesco, pelo sangue, ou por aliança. Quer dizer, eu fiz uma aliança, eu fiz um compromisso, e aí estou lá num agrupamento de pessoas que são consideradas uma família, tá bom? E agora a gente sabe dizer também o que a família não é. O que a família não é? A família não é, de jeito nenhum, um mero ajuntamento de pessoas morando debaixo do mesmo teto, embora tentem fazer com que nós acreditemos nisso. Então, junta lá um grupo de pessoas que se consideram temporariamente amigas e aí, de repente, começam a se dizer família. Não, não são uma família, são um agrupamento de amigos. Não são menos, não são mais, são diferentes.
é bom que a gente conceitue aqui, tá bom, gente? Para a gente não começar a se perder, né, nos conceitos aí dessa modernidade, não que nós sejamos pessoas retrógradas, nada disso. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então a família não é apenas um laço de pessoas consanguíneas, também não. De repente, pessoas consanguíneas vivendo no mesmo teto também não podem ser consideradas família, por quê? Porque muitas vezes não tem laços espirituais, de afinidade, de carinho. Então família, voltando lá, né, para a gente entender, é um grupamento de pessoas que estão ali, né, formando um grupo de pai, mãe, filhos, são pessoas consideradas uma família. Até aí, consensuamos. É isso? Todo mundo concorda? Tá? Olha lá. Vamos seguir então, tá? Olha que é um grande desafio para nós, gente. O grande desafio para nós é realmente unir as famílias. Nós estamos percebendo que estamos aí com uma dificuldade enorme nesse sentido. É impossível? Não. Usando as ferramentas do Evangelho do Cristo, do perdão, da aceitação, da compreensão, a partir de nós que estamos sentadinhos aqui, a gente consegue sim formar um vínculo com eles, nossos familiares, mesmo que eles não queiram formar um vínculo assim amoroso, espiritual conosco, tá? Temporariamente estamos assim, mas somos uma família. Continuando, gente. Começando aí com os grandes desafios, tá? Os valores implantados na nossa sociedade atual e que estão derrubando a instituição família. Nós vamos falar bastante disso, né? Sabe assim, imagina que você tem uma viga de ferro, e uma viga de ferro onde você não cuidou, né? Que a sociedade humana não cuidou da família como devia, verdade seja dita. Nós deixamos que valores desses aqui, que estão aqui, né, adentrassem, se infiltrassem nas nossas mentes, nos nossos corações, e tudo isso fez com que acontecesse o que está acontecendo, tá? A ferrugem está corroendo, a ferrugem de valores assim destrutivos está corroendo a instituição família. Mas nós estamos aqui justamente porque nós acreditamos que dá para resgatar. Olha, então alguns valores aqui que eu coloquei. Primeiro, crenças, valores. Na pluralidade dos caminhos e das culturas. Ok, necessariamente isso não pode ser valorado como coisa negativa. Não, nós somos mesmo uma sociedade plural, globalizada. A gente tem muita facilidade hoje de entender, ou pelo menos de ver, de conhecer novas culturas, outras culturas. O Brasil é um país multicultural. Muitas culturas vieram para cá e se mesclaram. Haja visto até que o brasileiro tem uma certa dificuldade de se considerar, né, de conhecer, de compreender a identidade do povo brasileiro. Aliás, esse é um dos grandes problemas da nação brasileira e do brasileiro. Eu sou brasileira, por isso que eu sei, né? E a gente estuda um pouco sobre isso, a dificuldade da gente se considerar e a gente entender qual é de verdade a nossa identidade, né? De qualquer modo, uma das coisas importantes e bem gloriosas do Brasil é essa aceitação multicultural, essa pluralidade toda que acontece aí e que está mesclada ao povo brasileiro, ok? Então, agora, esse já é o valor que a gente vai falar um pouco mais dele, mas eu vou só ler. Ceticismo teórico. A partir do advento do iluminismo, não é? A Revolução Francesa, depois do iluminismo, ok, tudo bem, maravilha, a razão, né? O estabelecimento da razão é uma grande importância mesmo, até para depois do surgimento do Espiritismo em 1857. E aí, o que acontece? Isso vai fazendo com que a razão ela comece a predominar. E esse ceticismo, quer dizer, essa total descrença, né? De que exista de verdade uma verdade. Hoje, tem-se muita dificuldade de acreditar, né, até mesmo na existência de um Deus. A gente vai falar mais disso. Outra coisa, a falência de que a razão possa favorecer a emancipação humana. Tem-se, a partir também do iluminismo, buscado demais a emancipação humana, especialmente no sentido de fazer com que as nações possam estar em paz umas com as outras. A partir do momento em também
que se estabelece a ciência como algo para buscar a felicidade humana, e hoje está se descobrindo cada vez mais que a ciência, quanto mais avança, e depois, com o advento da tecnologia, tudo que está acontecendo, a razão é algo hoje na humanidade bastante avançada. E a gente hoje está num nível de decepção, de amargura, de desesperança das criaturas humanas, que acreditam que a razão realmente não possa e não vai mesmo trazer a emancipação no sentido espiritual. Não será a razão. Simplesmente ela sozinha, não. Vamos lá, continuando. ênfase na produção para gerar o progresso humano, advento da Revolução Industrial, tá? Então, de repente, né? Ah, não, ainda estou aqui, desculpa. De repente, a gente sabe, né, que a Revolução Industrial também trouxe aí a fabricação de novos produtos, né? Essa coisa maravilhosa do grande progresso material que a partir do século XIX, quando teve a Revolução Industrial, trouxe aí para a gente uma felicidade enorme da gente conseguir ver que todas as pessoas podem progredir, ou pelo menos uma grande parcela delas, né, nas sociedades ditas industriais, e está aí. Só que assim, isso trouxe a felicidade? Não. Porque de repente também fomos para outro lado, né? Um consumo exagerado, um consumo desenfreado, um consumismo absurdo que faz com que muitas criaturas acreditem que ir para o shopping, encher sacolas de produtos, produtinho disso, daquilo, vai trazer felicidade. Volta e se entedia dali a 15 minutos e de repente fica numa angústia danada. Isso também está trazendo aí um grande desafio para a gente superar isso também. Tá? Depois, o hedonismo, gente. Hedonismo é uma filosofia, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas é a busca do prazer pelo prazer. O hedonismo traz a crença de que a grande finalidade da criatura humana é buscar prazer e evitar o sofrimento. Uma cisão. Muita gente cindida, desesperada, até com medo de quê, gente? Uns com medo de engordar, porque acha que a infelicidade é ficar gordo. Outros com medo absurdo de envelhecer, como se fosse possível ao ser humano encarnado interromper, brecar um processo natural da vida que é o envelhecimento. Então quer dizer, por que isso? Porque a busca do prazer pelo prazer. Vamos lá, né? E o individualismo, que surge já desde que o mundo é mundo, porque nós somos criaturas que já nascemos com egoísmo inato. O livro Neuróticos Anônimos, do grupo, né, de Anônimos, de Neuróticos Anônimos, NA, tem um livro vermelho. Para quem não conhece, gente, vale muito a pena. Entrar lá no site, em Neuróticos Anônimos, compre As Leis da Doença Mental e Emocional. É um tratado de saúde mental e emocional. Maravilhoso esse livro. E esse livro chega à constatação, esse livro escrito pelos neuróticos, né? É um livro de saúde mental o mais verdadeiro, o mais autêntico de todos os que eu conheço. Eu sou da área, eu sou psicóloga, eu sou da área da saúde mental, mas não conheço um livro tão completo, escrito pelas próprias pelas próprias pessoas que sofrem de doença mental e emocional. Livro vermelho ou As Leis da Doença Mental e Emocional. E esse livro traz a informação de que todos nós nascemos individualistas. Todos nós nascemos egoístas por natureza. O que termina sendo algo que o Espiritismo fala, não é? Nós nascemos simples e ignorantes e com esse egoísmo como uma defesa, né? O Livro dos Espíritos traz isso pra gente, né? O egoísmo necessariamente, inicialmente, na nossa evolução, não é algo negativo. Pelo contrário, é uma defesa. Para que eu me defenda, eu preciso ser egoísta. Não é? Me defenda dos bichos aí, que atacaram a gente ancestralmente, quando a gente estava lá, né, na selva. Ok. Só que isso se fixa em nós, e aí a gente, além do egoísmo, a gente desenvolve o individualismo, que é o primogênito do egoísmo, né? E a insubmissão, gente, a essa então, meu Deus, como nós estamos submersos na questão da insubmissão. Não sei se vocês percebem. Hoje os pais estão com uma dificuldade enorme de exercer a coisa mais natural e mais necessária que existe do papel de mamãe e de papai, que significa autoridade.
Todos nós precisamos, as crianças precisam que papai e mamãe sejam, durante o período da vida deles, a autoridade sobre a vida deles. Uma criança de 3 anos fala assim para a mamãe: eu não quero ir com esse vestido. E a mamãe sabe que o vestido é para aquela temperatura, ou de calor ou de frio, e a mamãe obedece a criança. Ai, Permite uma pergunta? Sim. Será que os pais não têm culpa sobre isso? Não, mas é completa responsabilidade. Eu não gosto da palavra culpa, Porque eles não sabem falar, não falam não. Não sabem falar não. Mas por quê? Não coloca limites para não. eles. Não. Então é por isso que a gente está vivendo numa cultura, num período da sociedade humana que a gente acha que anarquia, quer dizer, a total falta de autoridade é o ideal. Ai, tá dando uma zebra, gente. Eu estou com 65, nas vésperas de fazer 66 anos, e eu canso de falar para o meu marido: quem viver, verá. De alguma forma eu estarei vendo, né? Tudo isso que vai dar daqui a 20 anos. Eu tenho muita curiosidade. E até uma curiosidade científica mesmo, de saber o que vai dar daqui a 20 anos, quando essas crianças que hoje comandam o lar estiverem grandes. Eu quero ver o que vai acontecer. De verdade, eu tenho curiosidade. Até um pouco de sadismo, de pensar: nossa, imagina, uma mãe, um pai, que são comandados pelos filhos quando eles tiverem 25 anos. Esses filhos, como é que vai ser? Não sei. Vamos lá, né? Ok. É uma cultura, gente. É uma questão cultural. E a gente está aqui para analisar, para trazer realmente para reflexão nossa essas questões todas, né? Agora sim, gente, tem toda uma sociedade romântica também. A gente vem no bojo do romantismo, então a gente acreditava, né? A gente, que eu digo, uma grande parcela, especialmente da minha geração, de uma geração depois da minha, depois também o romantismo parece que está perdendo bastante aí o seu momento, né? Ok, tudo bem. Mas romantizava-se demais as relações e agora está tudo muito assim, sem parâmetro. Hoje eu atendia de manhã um paciente, eu achei tanta graça, é um homem de uns 40, ele tem 45 a 48 anos, por aí. E aí ele falava assim para mim: Nancy, essa semana eu fiquei muito assim, lá na minha empresa fizeram um ciclo de palestras lá, a gente participou, tudo, e aí depois chegou um momento que a palestrante, ela estava falando da condição igualitária de homem e mulher. Né, da igualdade dos gêneros, né, de homem e mulher. E aí, igualdade, ok, igualdade de oportunidade, ganhar o mesmo, isonomia, né, ganhar o mesmo salário pela mesma função, pelo amor de Deus, isso é um super direito. Agora, igualdade entre homem e mulher são seres essencialmente, biologicamente essencialmente, psiquicamente diferentes, com papéis e funções na sociedade diferentes, não é? Isso é natureza, não é? É natureza. Eles vão dividir sim tarefa, papai tem que dar banho, tem que dar banho, tem que cuidar sim, mamãe também. Então, essa é a igualdade aí. Mas assim, existem papéis. Aí ele falava assim pra mim. Aí teve uma hora que eu bati sem querer, eu achei que ele é diretor, né? Coisa grande. Ele falou assim: eu bati sem querer o dedo no meu notebook, era online a reunião. E aí eu bati sem querer abrir minha câmera. Aí ela abriu minha câmera, eu fiquei muito sem graça, porque ela abriu a câmera justamente no momento em que ela falou assim: alguém tem alguma coisa para falar? Aí ele falou assim: nossa, ele não ousa, aquele homem bem tradicional, sabe? Bem tradicionalista, com aqueles valores mais tradicionais. E aí ele falou assim: nossa, e agora? Abriu, bateu a câmera. E ele, como um papel de um líder dentro da empresa, né? Ele falou: tem que falar alguma coisa. Aí ele falou assim: olha, eu vou só falar uma coisa para vocês. Eu estou com muita dificuldade de saber como eu me comporto perante as mulheres empoderadas. Aí ela falou: por quê? Ele falou assim: por exemplo, eu tenho o hábito, esses dias mesmo, essa semana aconteceu, tem uma colega de trabalho que o carro dela quebrou. Nós saímos da empresa umas 7 da noite. E aí ela falou: eu vou pegar um Uber. Automaticamente eu levantei da minha mesa e falei para ela: eu vou te acompanhar. E ela ficou quieta. E eu fui lá, até na calçada, acompanhei, o Uber não chegava, né? Naquela coisa de não veio, tá armando um dedo de chuva. E aí ela chamou um táxi, eu esperei.
Na hora que chamou o táxi, ele falou assim, eu fui, abaixei, dei uma olhada assim dentro do táxi e falei boa noite para o motorista de táxi, eu olhei para ele, abri a porta do carro e ela entrou, como cavalheirismo. Aí depois que você agora está falando tudo isso para mim, eu não sei se eu me comporto mais assim. Porque pode ser que eu até seja, né? Alguma mulher fala, opa, tá achando que eu não sou? Como assim vai me acompanhar? Tem que me acompanhar para me proteger? Então nós estamos vivendo nessa sociedade. Né? Eu acho que a gente, que a mulher te perdeu, a mulherada, perdendo algumas coisas muito gostosas. E muito, né? E algumas coisas assim, sabe como? Muito, além de gostosas, algumas coisas que dão conforto ao feminino. Não sei se as mulheres aqui concordam, né? É confortável quando alguém cuida da gente. A gente cuida dos filhos, a gente também cuida dos maridos, mas é gostoso ser cuidado. Vamos lá. Continuando. Entre o ideal, né? E a nossa necessidade diária de aprender, né? Nós estamos aí com uma necessidade grande de aprender e pôr as coisas no eixo, gente. Vamos lá. O que é que acontece com esses valores? Eu peguei 4 deles, que são os mais, daqueles todos que eu falei para vocês, os mais perniciosos, assim, que são aqueles que realmente corroem a organização família, a instituição família. Um deles é o ceticismo. Por quê? Porque na medida que, o que é o ceticismo? O homem não tem capacidade de atingir a certeza absoluta sobre nenhuma verdade. Olha, até para os cristãos está sendo bastante difícil, porque muito questionamento com relação à religião, e não só a religião, a própria crença em Deus. Porque se eu não tenho, né, a ideia de que o Cristo disse para mim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Se de repente eu questiono todos os valores cristãos, eu questiono todos os valores de família, como é que vai ficar? Essas crianças que vêm sobre o bojo de tudo isso. Depois, já falei para vocês do hedonismo, tá? O hedonismo, o Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, fala muito. Vai lá e lê quase todos os livros da Joana de Ângeles, traz questionamentos grandes, né, sobre esse hedonismo. De repente, as criaturas humanas ficarem numa busca desenfreada contra a dor, contra o sofrimento. Então, acontece alguma coisa na sua vida e você fica triste durante uma semana, muitas vezes a criatura já vai e fala, vou procurar um psiquiatra. Porque ela não quer sentir dor. Às vezes ela perdeu o emprego, ela perdeu um ente querido, ela perdeu alguém da sua família, assim no sentido, teve um rompimento de casamento, por exemplo, de relacionamento, um longo relacionamento, a pessoa, de repente, tem um rompimento desse relacionamento, a pessoa entra em depressão? Não, gente, a pessoa fica triste. Ela tem uma tristeza natural, ela vai ficar triste 2, 3, 6 meses, ela vai chorar sim. A elaboração de um luto, por exemplo, de ter perdido um emprego, onde você tinha colocado todas as suas fichas, a perda de um relacionamento, a perda de um ente querido no sentido de um desencarne, provoca na pessoa uma tristeza mais ou menos de 6 meses natural. Tem que ir lá medicar? Sabe por quê? Porque tem o hedonismo. Eu tenho que ter prazer, quando eu tenho dor eu tenho que correr. Não. Faz parte da criatura humana sentir dor, faz parte da vida humana sentir prazer. Horas de alegria, horas de tristeza, ok? Isso é saúde mental. Senão eu começo a medicalizar. As indústrias, tem não sei como é que chama, chama Brasil Paralelo, é um site, um lugar aí de TV a cabo, né? Também só passa na internet. Eles agora lançaram um documentário maravilhoso sobre essa questão da fantástica fábrica, né, do prazer. Nem me esqueci, eu já assisti alguns episódios. Maravilhoso, porque tem um documentário sério falando de quando surge, né? O Zoloft, Frontal, esses remédios todos, né? De antidepressivo, ansiolítico, e que hoje tem milhares e milhares de criaturas viciadas nisso. Seríssimo isso que está acontecendo.
por causa do hedonismo, por causa de uma cultura hedonista, tá? E também o individualismo, gente. Lógico que o individualismo derruba todos os valores de família, porque família, pelo menos a proposta de vivermos em família é que a gente viva de uma forma coletiva, que a gente viva de uma forma a cada um ajudar o outro, né? Então, um ajuda o dois ajuda o um e o dois ajuda o três, que também ajuda o um e o dois. Essa questão, família é um grupo de pessoas para ter ajuda mútua. Individualismo, atitude de quem vive exclusivamente para si, demonstra pouca ou nenhuma solidariedade, né? Egoísmo e egocentrismo são os sentimentos de uma pessoa individualista. Haja visto que existem hoje centenas de milhares de criaturas que não querem relacionamento de compromisso. Não quer relacionamento de compromisso. Não quero me comprometer com ninguém. Eu me relaciono. Essa semana eu escutei de uma pessoa, né? Eu atendo algumas pessoas no consultório. E aí eu escutei de uma pessoa, olha, assim que eu percebo que elas ficam ligadas a mim, eu faço o rompimento. Eu não quero. Assim que a pessoa começa a se ligar a mim, e tem depressão. Por que será, gente? Não é? É uma solidão crônica. E um medo crônico. É um medo, assim, assustador de se deixar amar. Eu não quero que ninguém me ame. Porque eu me considero amado tanto por mim mesmo que eu não preciso do amor de ninguém. Triste isso, não é, gente? É sério. Muito sério, tá? E a insubmissão. É a insubmissão que, de repente, hoje está aí tão difícil, as pessoas não se subordinam a ninguém, existe uma desobediência, uma rebeldia contumaz, algo que a gente olha e fala, meu Deus do céu, onde nós vamos parar com tanta gente insubordinada? Ai, Nancy, mas então eu tenho que ser subserviente? É que tem um jogo de palavras aí, não é? Não é para você ser subserviente, você ser vaquinha de presépio, não é isso que eu estou falando. Mas, pelo amor de Deus, existe hierarquia no universo. O plano espiritual é só você ler os livros de André Luiz. Tem lá o grande mentor, os assistentes dos mentores, os aprendizes do mentor, que respondem pelos, não é? Tem lá os aprendizes que respondem para os assistentes, e os assistentes respondem para o mentor, que responde para o mentor maior, e essa hierarquia vai até o governador planetário, até Deus depois. Não é assim, gente? O mundo funciona em hierarquia. Então essa insubordinação também é assustadora. Nós termos voz e voto, ok. Mas você não aceitar nenhuma regra, é a doença mental que está aí, né? Graçando todas as criaturas. Desculpa, se tem gente, tá? Você. A minha irmã, ela tem crença identitária. A gente não mora junto porque somos religiões separadas. E ela desobedece muito. Se você fala que não pode, ela não gosta. Tem como se dar algum conselho para tentar mudar esse comportamento? Como é seu nome? Camille. Camille. Você é a irmã mais velha dela, então você já tem autoridade sobre ela. Desde que a mamãe dela fique bem zangada, tá? Irmã mais velha, gente, os irmãos têm uma certa autoridade sobre os irmãos mais velhos. Também tem uma hierarquia, constelação familiar, eu sou consteladora. A constelação familiar fala, né? Primeiro, né? Tem uma ordem e uma hierarquia na família, ok? Não tem ordem e hierarquia entre o casal. O casal não, é de igual para igual. Não é para ter predominância sobre o outro. Mas o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o sétimo filho. Então, Camille, você, quando ela estiver com você seja firme e ela precisa te obedecer. Agora, com relação ao pai e à mãe dela, é problema do pai e da mãe dela. Tá? Aí não dá para a gente falar nada. Agora, sim, se de repente ela não te obedece, não te respeita, o que você pode falar para ela, a gente vai conviver menos. Porque você não me respeita e não me obedece naquilo que você precisa obedecer, tá? Não se sinta culpado se é problema do pai e da mãe dela. Você não é pai nem mãe dela, tá?
Você é irmã mais velha. Ô, gente, continuando aqui, né, pra gente dar uma sequência aqui, que esse tema, nossa, esse tema a gente precisava ter muito mais tempo, né, merecia um seminário, mas vamos lá, né? Então, o que acontece, né? A família e o desafio da pós-modernidade. Então, na pós-modernidade, ou na modernidade líquida, né, que é como é chamada hoje, essa nossa cultura, o que está acontecendo, gente? Os relacionamentos são voláteis, tudo é líquido, tudo se derrama, tudo acontece assim e se desmancha rapidamente, né? As relações humanas não são mais tangíveis e a vida em conjunto familiar, de casais, né, de grupos ou de amigos, de afinidades políticas, né, assim por diante, perde consistência e estabilidade. Então, as pessoas, elas começam um relacionamento já mais ou menos falando assim, olha, é o seguinte, a gente está começando, não sei até quando a gente vai ficar junto. Uau! Não é? Esses dias veio uma pessoa falar comigo, pediu para conversar, e veio, eu também me separar, não sei o que, 2 pessoas da casa espírita onde que eu frequento, né, Casa Maria de Nazaré. E aí, de repente, vem, ele tinha terminado, aliás, ele tinha começado um relacionamento ali algumas semanas, ele, olha, então, assim, eu estou namorando a pessoa, não sei o quê, mas olha, é o seguinte, eu não sei até quando vai dar, não. Aí eu, um pouco surpreendida, falei, não está dando certo, não, está dando super certo. Mas você não está contente? Não, por enquanto está tudo legal, mas eu não sei quanto tempo isso vai durar. Mas assim, ele falou tantas vezes, não sabia quanto tempo ia durar, que aí aquilo me incomodou tanto, eu falei assim, nossa, você está começando um relacionamento, você está dizendo para mim que esse relacionamento está positivo, está te satisfazendo, você está gostando da pessoa, a pessoa está atendendo de alguma forma as suas necessidades, no sentido de que tá legal, tá tendo uma partilha legal. E você está me dizendo toda hora que você não sabe até quando isso vai acontecer de continuar, parece até que você já começa querendo sair fora. Não, Nancy, não é isso, mas eu não sei até quando isso vai durar. Eu preciso dizer para vocês que dali a 6, 7 meses, realmente não dura. Né? Porque a pessoa cai fora. Por quê? Porque tem medo de ser amado. Já começa dizendo que não vai dar. Todo empreendimento, imagina alguém, um empresário vai, pega lá um capital de 200 mil reais, compra uma franquiazinha, ou vai lá, né? Não sei nem se existe franquia de 200 mil reais ainda, mas assim, vai lá e faz investimento, compra um maquinário, contrata a mão de obra, faz investimento no local, monta a empresa, e aí ele arranjou um sócio. Ele arranjou um sócio lá, e o sócio está entrando com 30% do capital. E aí ele, todo dia, ele fala para o sócio, não sei até quando vai durar, viu? E fala para os funcionários dele, não sei até quando vai durar. Como é que fica isso, gente? Tem progresso? Não. Tem continuidade? Não. Né? Mas é assim que estão as relações humanas hoje, líquidas, não é? A gente tem uma necessidade de aprender. Toda a vida, na vida, a gente tem uma necessidade enorme de aprender. Deixa eu ver aqui se vai passar. Espera aí, eu vou pôr lá. Não adianta eu pôr aqui no meu computador. Deixa eu ver se vai passar um monte. Será? Deixa eu ver. Pra gente. Não vai. Tá passando. Tá passando. Hã? Tá passando. Tá passando, mas ele não tá. Isso. Peraí, gente. Vamos ver se de repente sai. Esse vídeo é interessante. Vocês conhecem aqueles espiritistas, aquelas tirinhas? Eu precisava do som. Eu também duplico. Não adianta, Ronaldo, a culpa é sua. E agora você quer? Mas que novidade, né, Júlia? A culpa é sempre minha. Se eu esqueci de pagar, você também esqueceu. Mas a responsabilidade de pagar por essa casa é sua. E a sua cabeça está aqui. Essa sua cabeça. Minha cabeça está no mesmo lugar, Júlia, tá? Mas estou cheio de problemas e cheio de você. Eu não tenho culpa se o boleto não chegou, porque eu sempre pago essa portaria. Pagasse pela internet, tá? Isso não é desculpa. Ou você acha que os caras dependem de você deixaram você usar um mês de telefone grátis? Chega! Eu vou pagar essa porcaria, agora cala tua boca e me deixe em paz. Não acabei. Você vai ter que me ouvir sim. Acabou assim, acabou. Olha como é que os obsessores lidam com a gente.
Você sabe que eu comecei a chamar com ela? Chega, eu não quero mais ouvir sua voz. Não quero. Chega, Júlia. Tá bom, desculpa. Ok? Eu não vou mais esquecer de pagar a conta, tá? Tô com a cabeça cheia de problemas, é isso? Ué, o que tá acontecendo aqui? Onde é que estou? Ele vive no mundo da lua e você fica fazendo tudo sozinha? Vambora, dá mole pra ele não. Olha lá. Meio nervosa, muita coisa na minha cabeça. Vamos parar com isso, vamos? Chama as crianças pra ficar brigando desse jeito. Tá. Não. Estraga prazer. Estraga prazer. Eu tô tentando ficar o telefone, tá maluco? Claro, o telefone tá cortado. Mas que inferno, lá vem você também. Valeu, vamos lá. E é assim, gente. Parece brincadeira, mas é assim. O espírita, mais do que todos os outros, né, de outras religiões, nós sabemos que além de tudo, das questões culturais, de tudo isso que a gente vive, a gente ainda tem a questão da influência dos espíritos em nossos pensamentos. Então, na família, isso acontece demais, muito mais do que a gente sabe, muito mais do que a gente imagina, tá? Então, a gente chega a pensar, né, que realmente quando Emmanuel fala de todas as associações, que ele diz claramente, né, de todas as associações existentes na Terra, com exceção à humanidade, a própria humanidade, né, a família é a mais importante em sua função educadora e regenerativa. Não tem outra instituição. A queda do Império Romano começou com a queda do patriciado, a invasão dos bárbaros, a decaída das famílias. A história da humanidade já assistiu isso. Nós estamos de novo passando por um período gravíssimo, porque a família está sendo combatida. Tem no Congresso Nacional um projeto de lei para matar a família antes de a família acontecer, quer dizer, que é a aprovação do aborto. Então presta atenção. Espíritas do meu Brasil varonil, começa a ficar esperto, vamos observar isso. E outras coisas que eu nem vou entrar no mérito aqui, mas que o espírita de verdade vai ter um momento que vai orar e vai conseguir acender uma luz na mente, um discernimento para ver, epa, isso não pode acontecer assim, tá? Continuando, gente, para a gente dar conta do nosso, não é? Do nosso tema. Esse é uma imagem lindíssima, onde a gente fica pensando, meu Deus, precisamos voltar a ter, né? E incentivar muito essa questão da maternidade, da paternidade. A gente vai precisar, sabe por quê? Que nós vamos precisar ter pai e mãe aqui na Terra querendo fazer canal para que a gente reencarne. Tá? A gente vai precisar, né? Mas aí, hoje a gente vê que muitas e muitas famílias estão sem filhos, ok, são opções. Cada vez o número de filhos tem crescido menos, a natalidade mundial tem caído bastante. Eu fico imaginando que deve ter uma fila imensa de espíritos querendo reencarnar. E a gente precisa pensar nisso, né? Porque, afinal de contas, a gente chega aqui na Terra necessitado demais do apoio, do aconchego de um casal. Ou se não for um casal, pelo menos alguém que assuma cuidar da gente. Um pai, uma mãe, por adoção ou biológico, quando ficam sozinhos, né? Famílias homoparentais. Família homoparental é aquela família onde tem só o papai cuidando das crianças ou só a mamãe. Ok, tudo bem, mas essa questão da família precisa continuar, porque isso da base é a instituição mais importante no seio da humanidade. Diz Emmanuel, não é a Nancy falando, tá? E aí, o legal é que ter filhos, gente, é algo que fortalece o nosso sentimento de mais-valia. Vamos lá, as mamães, eu estou vendo aqui 1, 2, 3 mamães, 4, deixa eu ver se eu vejo mais aqui. 4, 5 mamães
tem 5 mamães aqui. E o papai lá, ó. E tem os papais também. Mas eu queria só perguntar para as mamães, todas biológicas, alguma por adoção aqui? Todas biológicas? Alguém por adoção? Mas assim, tem uma por adoção, mas eu também sou por adoção e biológica, mas ela também. Mas ao mesmo tempo, perguntando para as mamães biológicas, vamos lembrar, especialmente uma que estaria amamentando, teve uma emoção mais forte que você sentiu na sua vida? Maior do que quando a sua criança saiu de dentro de você e ela chorou e você ficou vendo e sabendo que ela estava viva? Alguém aqui sentiu? Por isso que eu não perguntei para os papais. Não tem, gente. Nada se compara. Nada. E os papais também agora, que tem a bênção de estar lá na maternidade, né? Ali no vidrinho, alguns que já estão nessa era, né? E ver aquela criança pequenininha. Gente, não tem nada que se compara. Não é? Então, de repente, essa questão de maternidade e paternidade ainda é algo que faz com que a gente se sinta muito, muito, muito valoroso, porque a gente sente assim como parece que a gente está brincando de Deus, não é? É muito legal. Quem não teve ainda e puder ter, tá? Estou fazendo mais incentivo aí, tá, gente? E aí também tem a questão, apesar que também quando a gente busca o bebê por adoção, a criança, eu tive 2 crianças, eu tenho 2 filhos adotivos, né? Também é uma emoção enorme você vir com aquela criança, né, segurando pela mão ou no colo, é muito especial. E aí a gente vê que infelizmente hoje está sendo muito distanciado, né? A tecnologia é uma bênção imensa, né? O que está trazendo a robótica, as cirurgias robóticas, tudo uma bênção. Só que assim, a gente tem que buscar um equilíbrio em cima disso. Porque senão, a gente começa a se distanciar, isso é sério. A gente precisa começar a olhar para isso de um outro jeito, tá? Olhar para isso de um outro jeito, para a gente também não ficar muito, muito, muito contaminado por tudo isso, por esses valores de ter as coisas, de estar jogando em casa, sabe? Tá com essa coisa toda legal, que é lazer, mas tem que tomar cuidado e limitar, né? A gente tem que limitar. Outra coisa importante, tomar cuidado com o vício na internet. Porque aí é muito legal uma vida virtual. Você vai lá na internet, né? Facebook, Twitter, Instagram, todo mundo, eu nunca vi ninguém, né? Falar assim, filha, faz o seguinte, ó, vou fazer uma briga agora com seu pai, porque ele vai chegar aqui, ele não pagou a conta de luz, eu vou ter uma briga, fica com o celular ligado, filma a hora que tiver discussão, a briga. Aí filmou, fotografou, aí põe lá na internet, quebrei o pau hoje em casa, foi uma briga assim, assado. Alguém já viu isso? Fora as brincadeirinhas aí do White, também tem TikTok, né? O pessoal põe, às vezes filma, simula uma briguinha para ficar engraçadinho, para ter muitos cliques, não sei o quê, essas coisas todas, né? Então é um mundo virtual que a gente também tem que tomar cuidado, porque a realidade é muito mais gostosa, eu acho. Eu acho muito mais legal eu saber que eu tenho 5 amigos de verdade do que eu ter a fantasia de que eu tenho 500 lá que curtem uma vez ou outra o que eu posto. O que vocês acham? Né? Eu prefiro uma meia dúzia, 2, 3 amigos ao vivo e a cores. Tá? Então na internet a gente está vendo aí também essa exposição, essa necessidade absurda, né? De eu colocar minha família lá, expor tudo da minha família ou algumas coisas absolutamente desnecessárias e até mesmo para fazer de conta que é uma família super feliz. E não é verdade. A gente tem dor e a gente tem alegria. A gente briga e a gente faz as pazes. Né? Porque, gente, se tem uma coisa que não dá para substituir é a nossa vinda para a Terra com todo o trabalho que isso dá. Vir para a Terra dá trabalho, não é? E eu vou dizer mais. Vir para a Terra significa o seguinte, nas leis divinas, o renascimento, né, é um instrumento, né? Renascimento é um instrumento, é o único caminho para o progresso. Não tem jeito. Eu preciso renascer na Terra para eu progredir. Todos nós. Aqui submetidos às leis planetárias. Pode ser que em mundos mais evoluídos existam outras formas de evoluirmos. Aqui no planeta ainda é reencarnação. Por isso que família é algo tão importante, né? Por quê? Porque é um laboratório de Deus. Por mais que a gente ache que não, a gente está aí com essa coisa do aborto. Eu falo muito disso porque eu sou absolutamente contra o aborto.
não é? Como cristã, até sabendo que a vida começa na concepção, não é possível que eu, como espírita, possa defender o aborto. Né? Então, assim, esse momento do nascimento é um momento importantíssimo, porque a gente chega na Terra precisando de alguém para cuidar de nós. Né? A gente vai precisar. Agora sim, já partindo para a finalização, o que é que a gente pode fazer com tudo isso, gente? A gente precisa começar a amorizar as nossas relações, no sentido de torná-las mais doces, mais amorosas. A gente precisa entender, né, que o amor é algo imprescindível, o amor ele alimenta, o amor é algo que faz com que a gente tenha capacidade de continuar vivendo. Só o amor é capaz de fazer a gente curar as nossas feridas e nos desenvolver outras, né? Tá? Então, as melhores alegrias que nós temos são as alegrias em família, ok? Os maridos, né, as mamães que trabalham, especialmente em empresa grande e que querem ser promovidas, a hora que recebem uma promoção é muito legal, um aumento de salário, um reconhecimento, ok. Todas essas alegrias são muito importantes. Agora, nada substitui as alegrias que a gente tem em família. Naquelas reuniõezinhas bobas que a gente vai lá no fundo do quintal, faz um churrasquinho, um bolinho, canta parabéns, né? Com a vovó, com o titio, com a sobrinhos, isso é muito legal, isso ninguém e nada substitui. Tá? Agora sim, finalizando, como é que a gente se sobrepõe? Como é que a gente se sobrepõe a essa situação toda que a gente está vivendo? Vamos lá, algumas dicas para vocês, tá? Para se sobrepor, né? Para sobrepor os valores cristãos aos valores sociais atuais, o que a gente pode estar fazendo como dica, gente? Primeira coisa, quem não faz o Evangelho no Lar aqui, busca orientação aqui no Zio da Gama, começa a fazer o Evangelho no Lar. Vai ajudar 80% na diminuição de conflitos na família. Ai, Nancy, eu moro sozinha com o meu filhinho. Eu sou uma família homoparental, só tem eu e ele é pequenininho. Faça o Evangelho no Lar segundo o mesmo roteiro, tá? Escolhe um dia na semana, sempre no mesmo dia. Faz uma oração de abertura, uma leitura de alguma página do Evangelho, ou até o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Comenta o que você entendeu sobre a lição que você leu. Ah, mas eu estou sozinha. Não está, não. Você está com seus mentores do seu lar. Ah, é só eu que sou espírita na minha casa. Faça o seu Evangelho no Lar. Se ninguém, convide sempre, todos os meses. Se ninguém quer, faça o seu Evangelho no Lar sozinho. Isso vai dar uma cobertura imensa, porque Jesus prometeu: confia no Senhor teu Deus e serás salvo, tu e a tua casa. É uma frase, uma recomendação de Jesus. Fez o Evangelho no Lar. Outra coisa importante, cria o hábito do lazer em família. Inventa alguma coisa para fazer em família. Nem que seja um dominó dentro de casa. Nem que seja jogar lá um videogame junto, todo mundo junto, assistir um filme dentro de casa junto, né? Faz um almoço diferente, alguma coisa. Vai fazer alguma coisa fora de casa. Andar no parque, tem parques gratuitos em Ibirapuera que não precisa gastar dinheiro. Ou inventa, pelo menos uma vez por mês, algum lazer em comum em família. É muito importante isso, tá? Outra coisa, estimule o diálogo e a demonstração de afeto. Fala para as pessoas que você mora junto com elas, que você gosta delas. Ai, eu tenho muita dificuldade, eu fui criada com um pai e uma mãe muito duro, eu não consigo falar eu te amo, eu não consigo falar, olha, você está muito bonito, tudo bem, mostra isso, sabe como? Com um carinho, a mamãe faz uma macarronada, ou faz lá um bife do jeito que ele gosta, faz alguma coisa para mostrar afeto dentro do lar, uns para os outros. Faz alguma comida que a pessoa gosta, e mesmo que você não goste, isso é afeto. Okay? Demonstra seu afeto. Elogia mais e critica menos, especialmente para as crianças, tá, gente? Elogia muito as suas crianças. Sempre fala que está bonito. Isso é importante para a formação de um ego saudável. E também vai lá e tenha, coloque o limite, fale que não está legal quando não está legal, eduque. Tá? Busque e aproprie-se do amor e do perdão. Você viu lá no filminho? Na hora que ela falou assim, ele falou, tá, tudo bem, eu tô nervosa. Aí, o que acontece? Quando eu não dou o braço a torcer. Eu acho essa frase tão ridícula, gente.
Ninguém está torcendo o braço de ninguém. Para com isso, que tolice, né? Você mostrar que você está perdoando, você mostrar que você está sendo condescendente, ótimo. Melhor, você só ganha, ok? Envolva a sua família em trabalhos voluntários, né? Se de repente você quiser, aqui no Zil da Gama mesmo tem apoio a 2 projetos sociais, um de idosos e outro de crianças. Leva a sua criança também, vai lá, mostra e ajuda essas crianças a serem envolvidas no trabalho voluntário que você faz, tá? Faça visitas costumeiras aos parentes, né? Especialmente ao vovô, vovó. Ensine o valor parental. Ensina, pelo amor de Deus, suas crianças que devem respeito à tia, ao tio, ao vovô, à vovó. Visita a vovô, vovó. Ai, eu não gosto da minha mãe, eu tenho dificuldade com a sua mãe. E você vai então fazer com que a sua filha, o seu filho, também não goste da sua mãe? Criança precisa de avô e de avó, viu? Nem que você não goste tanto, que você não tenha afinidade, que você brigue com a sua mãe, com o seu pai, vai lá, deixa as crianças desenvolverem o amor parental, a vovô e vovó, tá? É muito importante o amor parental, gente. Outra coisa, comemore o aniversário de casamento, quem está lá no relacionamento do casamento, e leva as crianças juntas. Ai, não, mas é um dia de lua de mel, depois você vai lá e faz a lua de mel, não precisa de as crianças estão juntas. Né? Mas vai lá e comemora, fala para as crianças, nós estamos fazendo aniversário de casamento, tantos anos, tantos anos, tantos anos. Isso é importante. Formação de caráter dessas crianças, tá? Outra coisa, valorize essa aliança, né? E seja um exemplo, gente, para seus familiares. Seja um exemplo para os seus filhos, seja um exemplo para os seus sobrinhos, né? Para os seus netos, tá bom? Então, ó, resumindo, compreensão, perdão, parceria, cumplicidade, diálogo. Essas são as grandes dicas para que a sua família seja melhor, para que você fique melhor em família, né? E para que um dia o casal possa, os casais aqui que estiverem presentes, ou quem estiver casado, né? Possa estar junto ali, nessa relação legal, que possa fazer tantos anos. Isso é muito saudável, tá bom? E a gente encerra com essa frase tão lindinha do apóstolo Paulo, que ele diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, tá? Com tudo isso que está acontecendo. Não se conforma não, gente, reage, vamos reagir, tá? Com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Tá? Então está aqui, ó, a nossa reação. Tudo que a gente está assistindo aí, não vamos nos conformar. Vamos reagir para que a gente possa fazer a vontade de Deus de acordo com o que Jesus veio ensinar. Muita paz. Gente, então o pessoal pediu para a gente fazer a prece. Sabe o que a gente vai fazer agora? Mentalmente, vocês vão trazer para cá as pessoas da sua família que você tem mais dificuldade. E aquelas outras que você sabe que estão precisando de uma prece, de uma oração. Vamos mentalmente trazê-las para que a equipe do Zil da Gama consiga ajudá-las, como nós estamos sendo ajudados agora aqui. Tá bom? Então, fechando os nossos olhinhos, vamos assim dizendo a Jesus: Mestre querido, nós que somos todos tutelados seus, que estamos nesta casa buscando amparo, apoio, nós queremos nesse instante, Mestre querido, rogar ao teu coração. Abençoa a humanidade terrestre que se encontra tão conturbada, com valores tão difíceis. Ampara, Senhor Jesus, para que todos os países encontrem paz. Que os povos se harmonizem um dia entre si, porque somos todos irmãos, filhos de um único Pai. Queremos nesse instante, Senhor, rogar pelo Brasil, por toda essa conturbação que esse país atravessa. Ampara, Senhor. Mas nesta tarde em especial, queremos pedir por todas as famílias
todas as famílias do planeta inteiro, todos os papais, todas as mamães, todas as crianças, os adolescentes, os jovens. Ampara, Senhor Jesus, todos os avós, todos os tios, sobrinhos, todas as famílias. E que possamos nesse instante, então, mentalizar a nossa família. Que cada um de nós possamos mentalizar, onde estiverem, encarnados ou desencarnados, onde estiver o nosso pai, a nossa mãe. E tomando a força do nosso pai, da nossa mãe, bebendo na fonte divina da vida que eles nos deram, nós vamos também lembrar dos outros familiares que nós temos. Maridos, esposas, filhos. E vamos trazer para cá toda a nossa família. Aqueles de nós que temos uma família grande, possamos trazê-los, avós, pais, mães, irmãos, tios, primos, filhos, o marido e a esposa. Que possamos trazer essa nossa família e destacando, Jesus, aqueles que temos dificuldades ou que eles estão atravessando alguma dificuldade de saúde mental, emocional, de saúde física. Que possamos agora, então, sentir que a família sagrada de Jesus adentra nesse ambiente. Vamos mentalizar José entrando e Maria, a nossa Mãe Santíssima, e o nosso irmão maior Jesus. Que a Sagrada Família possa ser aqui acolhida e que eles possam abençoar os nossos familiares, mentalizando a luz de Maria se espalhando nessa sala, a luz do Cristo, a luz de José. E respirando fundo, vamos sentindo também que Maria coloca as mãos sobre a nossa cabeça e que do coração de Jesus irradia-se luz para o nosso coração. E respirando fundo, então, nós dizemos: obrigada, Senhor Jesus, por esta tarde. E que voltemos para o nosso lar com muito mais esperança de fazermos uma família mais feliz. Obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus.